Pai querido, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos por tudo que já vimos e ouvimos. Ó Pai, nós sentimos a Tua presença nesse lugar, e a Tua presença é grandiosa, ela tem a capacidade e o poder de transformar, ela pode edificar, ela pode salvar, ela pode curar, ela pode trazer a paz, ela pode trazer novamente a alegria, e é isso que queremos nessa noite. Não nos permita, Pai, sair deste lugar sem sermos confrontados pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, retira da mente e do coração tudo aquilo que causa barreira e bloqueio, para que não possamos, ó Deus, perder um minuto daquilo que o Senhor tem para nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu estive pensando neste dia de hoje a respeito do que conversar com a igreja do Senhor. São 25 anos de história, não são 25 horas, nem 25 dias, ou 25 meses, mas são 25 anos, exceto que um aniversário ele nos proporciona um momento de reflexão, um momento onde podemos pensar a respeito de tudo aquilo que já vivemos. Não é verdade? Quando você completa mais um ano de vida, você tem a oportunidade e a possibilidade de se concentrar em tudo aquilo que você já viveu. E você começa a viver tempos de alegria e até mesmo de crise por tudo aquilo que você talvez não tenha conseguido realizar na sua caminhada. E o momento de reflexão oportuno é este momento. 25 anos, o que já aconteceu, o que já se passou, quantas pessoas passaram por esta comunidade e foram abençoadas, quantas pessoas estão se achegando a este rebanho e também já estão sendo abençoados por este ministério. Mas acredito, meus irmãos, que este tempo é um tempo de reflexão para pensarmos a respeito do presente e também do futuro, e não nos atermos mais a respeito daquilo que passou. É um fato histórico que contribui para que o presente e o futuro seja melhor. Mas este tempo nos leva a uma reflexão a respeito daquilo que queremos ser como igreja para o futuro. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Sobre uma igreja relevante para este tempo. Uma igreja que pode impactar pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. E eu estive pensando a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, a primeira carta de Paulo, no capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja amada, uma igreja querida, uma igreja discipulada e pastoreada então por Paulo, e ele retorna a outras cidades, deixa aquela igreja com outro pastor, com outro ministério, e ele retorna anos depois. E o apóstolo Paulo, ele começa a identificar naquela igreja algumas necessidades e carências, por isso ele escreve uma carta direcionada a esta igreja, dizendo estas palavras: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é ou não será inútil. E eu quero repetir esse texto de uma forma diferente. Portanto, terceira igreja batista em São Mateus, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é inútil. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo àquela igreja. Paulo escreve a esta igreja em um tempo muito difícil. Um tempo onde a igreja vivia perseguições, um tempo onde a igreja passava por provações, vivia um tempo de dificuldades a respeito da afirmação da sua fé e do evangelho de Cristo. Mas era uma igreja saudável, era uma igreja cristã, uma igreja que professava e acreditava no Senhor, mas uma igreja que estava vivendo pressões do cotidiano e do contexto da época, e por isso o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, sejam firmes. Eu sei que as tribulações são grandes, mas sejam firmes, sejam constantes, não se abale com o que está acontecendo aí do lado de fora. Porque o trabalho de vocês não é para o pastor, o trabalho de vocês não é para a comunidade apenas, o trabalho de vocês é para o Senhor Jesus. Sejam firmes e constantes,
porque o trabalho de vocês não é inútil. E esta palavra, ela chama a atenção pelo fato de ser uma palavra escrita à igreja de Corinto. Mas ela encontra um espaço tão oportuno para uma reflexão de uma leitura de uma sociedade e contexto em que nós estamos vivendo. E esta palavra, ela se aplica à minha vida e à igreja nos dias atuais. Porque quando me reporto a este texto, eu começo a imaginar ou pensar em uma sociedade em que nós estamos vivendo pressões, onde somos perseguidos, atribulados e onde o pecado é o maior inimigo da igreja. O pecado nunca deixou de ser o maior inimigo da igreja do Senhor. E é exatamente isso que Paulo estava dizendo: sejam firmes, constantes, não se abalem, não se contaminem, porque o que vocês estão fazendo é para o Senhor Jesus. Meus irmãos, o grande vilão deste tempo é o pecado. É ele que tem derrubado, é ele que tem destruído a vida e a família. O escritor George Barnes, no seu livro Rã na Chaleira, ele traz uma ilustração muito interessante. Ele explica que para matar uma rã, não basta apenas lançar este animalzinho dentro de uma chaleira com água fervendo. Sabe por quê? Porque quando você joga a rã dentro da chaleira com água fervendo, na mesma hora, esta rã vai pular para fora, porque a água está muito quente. Ele explica que para matar uma rã, você precisa de colocar uma água a temperatura ambiente e lançar a rã dentro da chaleira. E ali dentro, aquela rã, ela fica durante alguns minutos e ela começa a se acostumar, porque a água, ela se parece com o seu habitat normal. A temperatura, ela tem o clima da lagoa, de onde aquele sapo ou aquela rã vive. E ela começa a se acostumar. E você começa a ferver a água, a aquecer um pouco mais, e aquela rã se acostuma, ela não percebe a diferença. E alguns minutos depois, aquela rã está morta dentro da chaleira, porque ela se acostumou com aquele ambiente. Meus irmãos, o mundo é essa grande chaleira. Essa grande chaleira que muitas vezes traz a nossa percepção de que estamos no nosso habitat normal, de que estamos vivendo dentro daquilo que foi preparado para nós. E nos acostumamos e achamos que tudo está normal. Achamos que estamos no nosso ambiente, que estamos no nosso mundo. E muitas vezes somos tragados e levados pelo pecado, e temos a nossa casa, a nossa família, a nossa profissão, a nossa saúde financeira destruída porque nos iludimos. E é exatamente contra isso que Paulo está dizendo: meus irmãos, sejam firmes, porque o mundo jaz do maligno. Esse mundo não pertence a vocês. Nós estamos aqui para anunciar, para ser um sinal do reino, e não nos acostumar com tudo que está acontecendo. E por sinal, pastor Adonias, pai, nós estamos vivendo em um tempo diferente. Não estamos vivendo mais na época dos nossos pais. A sociedade mudou de forma grotesca. Não estamos vivendo mais aquele tempo do papai e da mamãe. Tudo é muito diferente. Estamos vivendo em um tempo pós-moderno, onde a tecnologia é avançada, onde os comportamentos da sociedade são diferentes do passado. Eu me recordo que nos anos 90 havia uma crise muito grande com o ano 2000, porque todo mundo dizia que o mundo ia acabar. E era uma crise, todo mundo vendendo as coisas, indo para a montanha, achando que para a montanha solucionaria o problema, que o mundo não ia acabar em cima de montanhas, né? E algumas pessoas acreditavam nisso. E havia-se um medo de que com a chegada do ano 2000 seria estabelecido o reino do anticristo, e o mundo iria acabar, aquela guerra toda, e acabou. Mas haviam pessoas otimistas como eu achava que o ano 2000 seria realmente o ano da tecnologia e que nós poderíamos flutuar, igual aquele desenho, a família Jackson, e eu era fascinado por aquele desenho, e eu achava que a gente ia voar, que não ia precisar de veículos, todo mundo ia para o serviço voando, e nada disso aconteceu. Mas o fato é
Estamos vivendo um tempo pós-moderno, muitas coisas mudaram. Quantos se lembram, não precisa de ter vergonha, porque eu já tive, aquele celular chamado Motorola Lajotão. Pode levantar. Isso. Eu já tive esse celular também. Você andava até meio tombado, de tão pesado. Hoje nós estamos na época do iPod, iPin, aí não sei o quê. Mudou tudo. E é interessante que, há algum tempo atrás, eu pastoreei uma igreja no interior do estado, na região sul, e havia uma irmãzinha, humilde, coitada. Ela não estava acostumada com tecnologia, com esse avanço todo, e ela disse assim: pastor, o meu netinho passou de ano, eu quero dar um celular do cavalinho para ele. Falei: celular do cavalinho, minha irmã? Aí eu pensei, eu já vi da maçãzinha, eu já vi vários tipos de celular, mas celular do cavalinho, Bill, o que é isso? Será que é um celular da Ferrari? Eu já vi sapato da Ferrari, cinto, calça. E ela disse: eu quero um celular do cavalinho para o meu neto. E eu falei: que coisa linda o celular do cavalinho. Mas que celular do cavalinho é esse? E ela, com toda a simplicidade, ela falou: é um iPhone. Era um iPhone. Isso acontece, não é brincadeira não, não é piada não, viu? Mas nós estamos vivendo um tempo pós-moderno, onde vivemos o tempo da tecnologia e também das mudanças comportamentais. E eu gostaria de trazer nessa noite ao seu coração e à sua mente alguns retratos desse mundo. Eu não trouxe slide aqui, mas eu queria que você imaginasse comigo o tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em um tempo onde há distorção dos valores morais. E esse é o desafio, ser igreja relevante nesse tempo, onde os valores estão sendo distorcidos. Estamos numa sociedade onde o mais novo não respeita o ancião, e onde o mais ancião não respeita também o mais novo. Estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, onde há uma falta de amor, onde há falta de princípios e caráter. Uma sociedade que preza pelo jeitinho brasileiro de ser, e isso é coisa do capeta, não é de Deus não. Nós não estamos inseridos e nem chamados para esse contexto de viver jeitinho nenhum, porque nós somos do Senhor. Vivemos em uma sociedade onde somos induzidos a cada dia a corromper o nosso caráter. Uma sociedade de homens se dão a casamento a homens, onde mulheres se dão a casamento a mulheres. Existem leis tramitando que favorecem esta aberração e pecado, e eu não estou falando contra pessoas, eu estou falando contra o pecado. E não me canso de falar e não tenho medo. Existe uma lei na Holanda, onde o homem pode ter relação sexual com animal e com criança, e estão tentando fazer isso no Brasil também. Então a igreja precisa de orar. Precisamos de uma igreja relevante, que se posicione nesse tempo contra o pecado e contra as armas de Satanás. Amém, queridos? Você foi chamado para ser uma igreja relevante nesse tempo. Estamos vivendo em um tempo onde a pornografia é escancarada, onde homens e mulheres estão sendo vendidos em prateleiras como objetos. Há pouco tempo atrás eu vi pela internet o anúncio de uma garota de programa gospel em Brasília. Onde nós estamos chegando, meus irmãos? Onde a pornografia é vendida e chega na sua casa através do computador, através de outdoor, através de revistas, de jornais, de anúncios. Precisamos de uma igreja relevante que se posicione nesse tempo. Nós vivemos em um tempo também onde há deturbação da fé religiosa, onde a fé vira show e o misticismo toma espaço. Pastor Adonias dava um exemplo aqui. E é curioso quando começamos a analisar como esta fé tem sido vendida como prosperidade, e não é essa a nossa missão, não é esse o nosso interesse, não somos melhores que ninguém. Aqui está um homem mais pecador do que qualquer um de vocês, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não podemos permitir e aceitar e reproduzir este evangelho que está sendo vendido por aí. Algum tempo atrás, um junior na minha igreja, em Bento Ferreira,
ele disse para a mãe dele que ele admirava muito o pastor Washington, meu pastor, e ao pastor Diego também. Ele tinha esses dois como exemplo, ele queria ser pastor. Aí a mãe dele, todo feliz, disse assim: você quer ser um pastor igual o pastor Diego? Ele: quero nada, quero ser igual a R.R. Soares, que é mais rentável. Ele disse isso para a mãe. Um garotinho, de apenas 9 anos de idade. Essa é a fé que está sendo vendida, meus irmãos. Uma fé mística, de amuletos. Algum tempo atrás eu vi uma história de um homem que acreditava em extraterrestre. Presta atenção que essa é boa. Lá em São Paulo, José Carlos, crente batista, um homem que acreditava em extraterrestre. Esse homem saiu do culto de domingo à noite, ele deixou a sua família em casa, pegou o seu veículo e foi em direção à Aparecida do Norte, porque ele ouviu dizer que ali havia aparições de extraterrestre. Gente, esse homem deixou o carro na beira da pista, entrou no meio do mato, muito mato, ele se agachou ali e ele viu um farol como de um caminhão. E ele viu a criatura, braços peludos, pernas encurvadas, e ele disse que era um extraterrestre. E ele se agachou e começou: José Carlos, radialista, 40 anos de idade, fazendo contato. E o cabra do outro lado nada. E ele repetiu: José Carlos, radialista, 40 anos de idade, fazendo contato. E aí ele se irritou. Ele disse: José Carlos, radialista, crente batista, 40 anos de idade, fazendo contato. E o cabra lá do outro lado disse assim, ó: Severino, caminhoneiro, fazendo necessidade. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Mas exatamente esse tipo de cristianismo banal que estamos vivendo neste tempo. Meus irmãos, nós temos uma luta muito grande nesse tempo. Uma luta contra o superficialismo dentro das nossas igrejas. Estamos vivendo um cristianismo superficial, de misticismo, de ritos, de macumba gospel, como foi citado aqui nessa noite. E nós somos chamados para ser uma igreja relevante nesse tempo. Amém? Estamos vivendo também em uma sociedade que tem deturbado ou desconstruído a família como um projeto de Deus. Meus irmãos, precisamos de orar. Quantos e quantos casamentos desfeitos, quantos e quantos lares sendo atacados por Satanás. Há uma teoria ou filosofia ou ideia de que não se precisa mais casar. Você pode juntar. Isso não deu certo, você vai pulando de galho em galho. E a mídia, ela exerce um fascínio sobre a sociedade e tem apresentado isso. Homens e mulheres que estão indo para o 10º casamento, como se fosse algo normal. As pessoas se relacionam como animais. Estão desconstituindo um projeto de Deus. Cada caso é um caso a ser estudado. Mas eu estou falando do que tem sido pregado. A deturbação da família, das relações. Há também nesse tempo um esfriamento nos relacionamentos. Há uma misericórdia teórica que na prática não consegue se materializar. Choramos quando vemos a necessidade do próximo. Pela televisão, na África, na China, no Japão. Mas próximo de nós, pessoas clamando, chorando, morrendo. E não temos a capacidade de ceder ou estender a mão para o nosso próximo. Esta é a sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade a cada dia mais individualista, e a palavra de Deus já contempla esta realidade, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Filhos perdendo o amor pelos seus pais e pais pelos seus filhos, se matando dentro de casa. Precisamos de uma igreja relevante para esse tempo, amém, queridos? E eu quero caminhar um pouco mais para o final. Eu quero trazer aqui
algumas realidades ou características de uma igreja relevante para esse tempo. Eu queria que você anotasse aí ou gravasse no seu coração. Uma igreja relevante para esse tempo é uma igreja que busca relacionamento com Deus. Você pode repetir comigo? Relacionamento com Deus. Uma igreja relevante para esse tempo é uma igreja que relaciona-se com o Senhor, com o Criador dos céus e da terra. Precisamos de uma igreja que busque a cada dia mais, meus irmãos, comunhão, prática, estudo da palavra de Deus. O salmista diz que a palavra de Deus é luz, que ela é lâmpada, ela pode trazer clareza e solução para os nossos problemas. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele orava. Meus irmãos, nós precisamos de palavra e de oração, isso é relacionamento com Deus. Jesus, ele não precisava de orar, ele era Deus. Ele não precisava de ler a palavra, mas ele estudava a lei, mesmo sendo Deus. Para quê? Para trazer a nós o exemplo e a necessidade da busca de relacionamento com este Deus. E esse relacionamento, ele se dá em várias vertentes. Na busca da oração, na busca da palavra de Deus, e também na comunhão com o próximo e com esse Deus maravilhoso. Porque Jesus, ele resume a lei em 2 mandamentos: ama o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Uma igreja relevante é uma igreja que busca relacionamento com Deus. Estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico, onde reproduzimos tudo aquilo que ouvimos pela televisão. O pregador fulano de tal está falando e eu estou reprisando isso igual um bobo sem estudar a palavra de Deus. Precisamos de uma igreja que tenha esse relacionamento e esta intimidade. Intimidade é aquilo que você tem com o seu próximo, com aquele vizinho, com o seu pai, com sua mãe, com o marido, com a esposa. Relacionamento é conhecer aquilo que ele está pensando muitas vezes e o que ele tem para a sua vida. Nós precisamos de uma igreja que se posicione através do relacionamento com Deus. Em segundo lugar, precisamos de uma igreja que viva em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Meus irmãos, ser santo é ser separado. Separado do pecado, ou separado para um serviço exclusivo, para aquele que te chamou e te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Ser santo é ser separado do pecado e do mundo. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar? Não. Nós pecaremos até a volta de Cristo. Mas nós precisamos de buscar a perfeição. Mas buscar a perfeição não é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Porque muitas vezes é isso que fazemos. Vivemos uma vida, ou temos uma vida dupla. Temos 2 personalidades e 2 identidades, como super-heróis na vida real. E fazemos como aquele adolescente que a mamãe manda limpar a casa, para sair logo para a rua, ele varre tudo e joga para debaixo do tapete. E não faz a limpeza completa. Viver uma vida de santidade é viver separado e viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Terceiro e último lugar, uma igreja relevante para esse tempo é uma igreja que adora e que se derrama diante de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 16. A Bíblia nos traz a história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Ana foi a mãe de Samuel. E a palavra diz que esta mulher, ela estava angustiada, porque ela tinha sua madre fechada, o seu ventre fechado. A sua idade não permitia mais que ela tivesse filhos. E aquela mulher, ela jejuava praticamente todos os dias, buscando a presença do Senhor. E quando as pessoas olhavam para aquela mulher, diziam: essa mulher está embriagada, porque ela está andando meio tonta, parece que bebeu alguma coisa, tomou alguma coisa. E Ana dizia o seguinte: eu não sou uma mulher dada ao vinho, mas a única coisa que eu faço, vou fazer isso não, tá? É me derramar diante do Senhor. O ato de se derramar é um ato de entrega. Precisamos de uma igreja que viva uma vida de entrega nesse tempo, amém? Relacionamento com Deus, santidade e uma vida de entrega. Eu quero te convidar nesse momento a se entregar diante de Deus, a se entregar com todas as suas forças, com tudo que você tem, com tudo aquilo que você é. E nesse momento eu quero te fazer alguns convites nessa noite. Queria que você curvasse sua cabeça.
Por gentileza, feche os teus olhos nesse momento. Converse com o Senhor. Faça uma reflexão. E eu quero fazer alguns convites especiais nessa noite. O primeiro convite é para você que entrou nesta casa e ainda não tem uma convicção de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. A você que é simpático ao Evangelho, é simpático à mensagem, é simpático à vida de um cristão, mas ainda não teve a segurança, ou ainda não finalizou este processo de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero lhe convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero lhe convidar nesse momento, não a fazer parte de uma igreja evangélica neste exato momento, mas eu quero lhe convidar a entregar a sua vida ao Deus dessa igreja. Talvez você faça suas orações dentro da sua casa, talvez você tenha alguns momentos, mas você ainda não sente que a sua vida foi entregue ao Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar nesse momento a tomar uma decisão e abrir o teu coração a Jesus. Quero fazer mais um convite. Você que é membro desta igreja, que é membro há mais de 2 anos, ou apenas 2 anos, quero lhe convidar nesse momento a fazer um compromisso com o Senhor, de ser uma igreja relevante para esse tempo, de ser um cristão relevante, a começar da sua casa, honrando a sua mulher, honrando o seu marido, honrando os seus filhos, honrando ao seu pai, honrando aos seus familiares, honrando a sua igreja, honrando ao seu pastor, honrando ao Senhor Jesus nesse mundo em que nós estamos vivendo. Eu quero lhe convidar nesse momento a fazer um compromisso. Não é de ser um pastor não, querido, não é de ser um ministro de louvor não, mas de ser alguém que através da sua vida, até mesmo sem abrir a sua boca, diga através de ações que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo pode transformar, que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Eu quero nesse momento lhe fazer esse convite, a ser alguém relevante nesse tempo. Eu quero lhe convidar nesse momento a entregar os teus anseios, os seus problemas, as suas dificuldades, porque muitas vezes você tem relutado com a sua vida, com a sua personalidade, dito: Senhor, eu preciso, eu quero, mas eu não consigo. E nesse momento eu quero te convidar a se derramar diante do Senhor. Se derramar diante do Senhor é se lançar, como aquela criança que ainda não consegue andar direito, mas sabe que o seu pai conseguirá segurá-la e que ela não irá cair. Nesse momento eu quero te convidar a se lançar diante dos braços do Senhor Jesus.